Olá, pessoal do Fit PRCast. Estou com uma mesa pesadíssima aqui agora, do nosso programa de Old School, treinamento de força, e eu trouxe aqui comigo. Será que precisa apresentar? Melhor, né? Professor Marcelo Saldanha, professor Tácito e professor Reuri Franco Bacurau, meus professores, não é? E quando a gente trouxe o ano passado, a gente tinha, eu já tinha trazido vocês, mas a gente foi falar de periodização, né? Priorização programa, nutricional. programa de nutrição. Aí o Charles estava em outra programação. Aí o Saba falou assim: pô, mas tá faltando Tácito. Como é que chama aquele grupo desse? Eu disse, Old School? Ele falou: vamos trazer, vamos trazer os quatro? Falou: não, na hora. E aí a gente está repetindo a dose de novo aqui, né, com o nosso general, cara, todo Caracterizado. caracterizado, né? Vamos Cinco falar estrelas. 5 estrelas, né? Acabou de Porque nós. sair da Venezuela e veio direto pra cá. Vou capturar o Maduro. Pronto. Vou Aí, dar 1 milhãozinho pra quem. vamos falar um pouquinho da programação? Vamos sim. Ok. Qual foi o tema? Eu vim conversar um pouquinho sobre os efeitos neurotróficos do treinamento de força. Então, como o treinamento de força modula a cognição, como o treinamento de força pode ajudar no tratamento da depressão. Então, uma perspectiva diferente. Geralmente a gente pensa em treinamento de força e já pensa em músculo, né? Já pensa diretamente na associação com o músculo. E eu vim trazer um pouco essa perspectiva mais voltada para o sistema nervoso. Então, foi essa a principal ideia. General? Eu já abordei carga de treinamento, mais voltada para volume de treino relacionado ao esporte e à saúde. Então, se realmente há a possibilidade de um volume de treino muito alto ser prejudicial à saúde, abordei o aspecto do overtraining, do overreaching, né? E aquela principal pergunta, né? Overtraining, será que ele existe? Então, isso é uma coisa que está sendo muito discutida hoje. Começou com um pesquisador britânico chamado Asker Jokendrup, que jogou isso aí. Tem um médico brasileiro chamado Flávio Cadegiani, que é um dos caras que mais fala sobre isso. E o David Niemann, né, que é o cara que começou a estudar, o pioneiro sistema imune e exercício, que também hoje está usando alguns estudos diferentes, como metabolômica, proteonômica, né, inteligência artificial para fazer um diagnóstico mais assertivo. Mas o problema é esse, a mensagem é essa, né? Se overtraining realmente existe, o que é a diferença do overtraining para o overreaching, né? Carga de treino e principalmente volume. Bacurau? Eu vim falar sobre controle de peso, mas sobre uma perspectiva da massa muscular influenciando no controle de peso. Porque geralmente a gente fala de tecido adiposo e tal, e mostrando que tem trabalho agora mostrando que a taxa metabólica está mais relacionada com a massa magra do que com a massa gorda. Então, as implicações disso quando a pessoa perde peso, né? Ela pensa que no reganho de peso, por exemplo, que o reganho é devido a tentar aumentar a gordura e, na verdade, muitas vezes na tentativa do corpo aumentar a massa magra. Aí ela engorda. Falar sobre isso. Perfeito. Vamos dar um pouco do spoiler aqui, vocês falaram também. Então, dentro da programação, só, logicamente, está faltando o Charles, mas o Charles vai participar amanhã de uma outra mesa redonda, né, de um outro programa aqui no Fit BRCast. Dá mais um pouco de spoiler para nós sobre os efeitos neurotróficos. Bacana. Então, eu discuti um pouco essa questão dentro da perspectiva do funcionamento do sistema nervoso, a questão da fisiologia, quando o sistema nervoso está funcionando bem, quando as células estão funcionando bem, e também um aspecto mais patológico. E aí, para ilustrar esses dois efeitos, eu trouxe cognição, para falar um pouco mais desse aspecto fisiológico do sistema nervoso, e trouxe evidências relacionadas à depressão. Então, a depressão, a gente sabe que é um distúrbio mental relacionado à saúde mental, que é muito resistente a tratamento, né? Então, é difícil de tratar, a aderência aos protocolos, até farmacológicos, é muito complicado. E aí a gente traz o treinamento de força como um coadjuvante importante, uma terapia coadjuvante bastante importante, muito interessante, não só no sentido de tratar a depressão em si, mas alguns efeitos indiretos. Então, melhorar a autoestima da pessoa, melhorar a composição corporal. Então, isso acaba até indiretamente melhorando o quadro da depressão. Então, é uma estratégia que eu vejo bastante interessante nesse sentido. E todos os efeitos colaterais do treinamento de força, se for bem prescritos, são benéficos. Então, além de ser uma terapia que pode ajudar, tudo que vai vir aí junto com ela vai ser bom.
E aí, na cognição, que é uma coisa que está sendo muito estudada, muito interessante a gente entender o efeito do treinamento físico sobre a cognição, a gente tem, durante também o envelhecimento, um declínio cognitivo. Isso é uma coisa que é muito esperada, muito descrita já na literatura. E vários mecanismos estão associados com isso, mas um que parece ser muito importante é a queda do fluxo sanguíneo para o sistema nervoso, a inflamação que é gerada em função disso. E aí, claro, se está chegando menos sangue para o sistema nervoso, para os neurônios, para as células da glia, automaticamente a gente está tendo menos nutriente e menos oxigênio. Isso gera um quadro de hipometabolismo no sistema nervoso. E isso parece que está muito associado com esse declínio cognitivo. E aí o treinamento de força entra como uma estratégia capaz de minimizar alguns desses efeitos. Então, a gente sabe que muitas dessas respostas são moduladas pela queda de fatores neurotróficos, como BDNF, NGF, IGF-1, VGF. Então, esses fatores tendem a cair nesse quadro de envelhecimento. E o treinamento de força é um estímulo capaz de modular positivamente esses fatores neurotróficos. Então, eu vim trazer um pouco dessas evidências. A gente já vai ter isso, né? A gente não vai ter isso aí, porque sai trabalho, esse trabalho aqui. Quem pratica jiu-jitsu e é estrangulado, Tem o fluxo sanguíneo. é muito melhor. Pô, vamos estrangular. Tem que deixar o cara te estrangular. E eu ainda vou ser melhor que vocês dois, então. Por quê? Porque eu tô sendo mais estrangulado. Eu tenho uma média de uns 10 estrangulamentos por treino. Então eu tô bem melhor que vocês nesse quesito aí. O Tasto, a gente tem a resenha no hotel, que acho que é a melhor, né, a parte que a gente mais gosta, né? Que reuniu os professores para conversar, contar as histórias. Mas no meio dessa resenha tem muita informação, tem muito compartilhamento. Como a gente fala em todos os episódios aqui, a conexão que existe entre os profissionais é incrível no evento. E numa conversa a gente estava falando sobre. Vamos voltar no tempo? Você falou já muito já sobre Hansen, sobre sistema síndrome geral da adaptação, muito se utilizar essa síndrome geral da adaptação para montagem de treinamento, e a gente falou sobre aquela curva de involução e overheat e overtrain. E aí você citou alguns dos principais autores falando, não, mas será que de fato existe? Porque nós já colocamos um volume de treinamento absurdo, controlamos isso e a gente não percebeu. Será que quanto tempo precisa manter esse volume nessa quantidade aqui para conseguir chegar nesse resultado? Queria que você falasse um pouquinho mais sobre essa conversa que a gente Então, teve. se a gente pegar a história do treinamento, né, a gente vê que o negócio ele não começa muito bem, né? Essa teoria do treinamento esportivo, ela começa a ser formulada no início do século XX. Mas isso já existia desde antes de Cristo, né? Com os tetras, os pedófilos, que eram os treinamentos que eles faziam ali para os soldados, para os cavalos. Os hititas faziam treinamento de esforço contra esforço. Então, isso já vem de muito tempo. No início do século XX, os soviéticos começam a organizar isso com vários pesquisadores, né? Quando chega na década de 1950, isso é apresentado para o mundo e eles colocam um desses pesquisadores como sendo o pai da criança, que foi o professor Matveyev. E logo depois vem o professor Verkhoshansky criando o treinamento em bloco, esforço especial e tal coisa. Só que o grande problema é que tudo isso que foi feito de uma forma empírica, porque não se tinha conhecimento de nada. Dissecação de cadáver começa a partir de 1960. Biópsia começa a partir de 1960. Então era tudo observacional. E eles usam um modelo que foi do Rancilli, de 1936, que cria a tal da síndrome de adaptação geral. Só que o cara fez isso com cultura de célula. E esses soviéticos que começaram a estudar força usaram esse modelo do Rancilli para criar dentro dessa SAG, né, síndrome de adaptação geral. E uma coisa que eu bato muito, faz já bastante tempo, é que adaptação é um conceito biológico, que indica mutação, mutação ao meio. Então demora muito tempo, milhares, milhões de anos, para haver mutação. E ela é irreversível. Então, na verdade, é, várias pessoas, vários colegas, amigos usam adaptação, mas o que eu defendo é o seguinte: o ser humano ele não tem tempo de vida suficiente para se adaptar, ele se ajusta, porque tudo é reversível. Então, se você melhora a sua força e você para de treinar força, ela evolui.
Se você aumenta a sua aptidão cardiorrespiratória e você para de treinar, ela evolui. Então, são conceitos, né, diferentes de adaptação, que é uma coisa irreversível ao meio, e o ajuste, que é aquilo que você sofre pelo estresse do treinamento específico, né? O que vem sendo discutido hoje, se realmente o overtraining existe, e o que eu falei na mesa o ano passado lá com o David Niemann, né? E tinha um outro cara também especialista nisso, da Suécia e tal. Quando terminou a mesa, a gente, né, fez uma rodinha ali, e aí eu fiz uma pergunta direta e reta pro cara, né? O Niemann estava do lado. Falei, bom, o negócio é o seguinte, overtraining existe ou não? Ele olhou para minha cara, demorou, falou assim, olha, existe, mas é quase impossível. É muito difícil isso acontecer. E se acontecer, é somente com esses atletas de ultra endurance. Então, o cotidiano que acontece com o treinamento em academia, o QFC, isso é possível. E aí, só para somar isso, você tem um trabalho que ele ficou famoso até fora do Brasil, que eu queria que você falasse sobre o número de sessões e se foi evidenciado algum efeito colateral ao volume que vocês testaram. Não, não teve. O que mostrou foi uma tendência de melhora na força com mais séries. Então, esse artigo foi publicado no Medicine Science, é o artigo que tem o maior número de volume semanal da história. São 52 séries semanais. Anterior ao meu foi o do Charles, com 40 semanas. E o que a gente viu? 40 séries. 40 séries semanais, né? O que a gente viu? Quando o volume é maior, existe uma tendência de melhora na força e na hipertrofia a gente vê um certo platô. Mas isso foi visto com a população que eu estudei. Então eu não posso extrapolar para todo mundo. Perfeito. E também não posso falar que o bom é fazer 52 séries. Nós fizemos isso para ter uma resposta. Mas eu não estou falando que é bom fazer 52 séries semanais. Então isso viralizou no mundo e eles estavam chamando de o infame artigo das 52 séries, em inglês, né? E aí isso teve podcast, isso teve viralização de gente falando não sei o quê. Aí um cara falou assim, pô, mas eu não tenho tempo de fazer 52 séries. Eu falei, pô, o problema é teu, né? Não tem, não tô falando, não é isso, não tô falando para todo mundo fazer. Foi um estudo que a gente fez para ver o que acontecia, né? E também depende de um monte de variável que a gente não controla, né? De populações, não existe uma resposta 100% certa para Um as coisas. protocolo, um Não, TikTok, né? não tem, isso não existe. 30 segundos. Um texto curto, Hum. quatro frases. Nós Cinco não dicas. conseguimos 5 controlar dicas. 5 dicas. todas as E eu variáveis. achei nesse contexto do overtraining, uma coisa que acho que é interessante da gente colocar é que às vezes a gente vê, por exemplo, estudos. Aí o cara pega, bota um ratinho para treinar e fala que fez um modelo de overtraining. E aí a gente precisa entender que o animal ele nunca vai ter a disciplina do treinamento, ele nunca vai seguir o rigor do treinamento esportivo. Vou colocar um rato para treinar, por mais tempo que ele treine, nunca vai ser igual a um atleta treinando para uma Olimpíada, uma campeonato mundial, para uma competição. Então esse é um ponto que é muito importante. E aí a gente tem que também, dentro desse cenário, quando você pega o consenso europeu, o último publicado sobre overtraining, você vai ter lá 24 sintomas. 17 são de ordem psicológica. E aí o cara começa a falar, mas calma aí, é overtraining ou é depressão? Porque é um quadro, é uma situação que é muito mais, passa muito mais pelo psicológico do que pelo fisiológico entre si. O que você vai ver de alterado? Ah, mas o cortisol está alterado? Mas está alterado mesmo? Né? E quanto está alterado? Ah, mas a relação glutamina lá, glutamato, está alterado? Tá, mas quanto que isso aí está? Então, assim, é difícil pra caramba fechar esse consenso. Né? E agora, que o Tasso acabou de explicar, acho que é muito importante. Na força, isso não está descrito em nenhum momento. Então, não é um fenômeno da academia, não é um fenômeno do treinamento de força. Se houver, justamente, vai ser um treino endurance. Então, precisa ficar claro isso, porque às vezes o pessoal, tô treinando 4 vezes por semana, vou entrar overtraining. Não, amigão, você nasce de novo, começa a treinar desde o dia que você nasceu, que aí talvez dê certo, mas A gente falou numa outra mesa aqui sobre avaliação de percepção subjetiva de esforço.
E a gente comenta muito eu falo muito na nutrição, porque o nutricionista, eu falo que ele tem que buscar na educação física a compreensão sobre nutrição Um esportiva. nutricionista esportivo tem que ter educação física. Ele Eu tem falo que isso há mais de 30 anos. Quem fala sobre esporte, quem fala sobre modalidade esportiva é o profissional. Então, se a gente quer descobrir sobre o esporte com outro nutricionista, a gente está fazendo um telefone sem fio. Eu sempre falo, a disciplina mais importante da nutrição esportiva é a fisiologia do exercício. Perfeito, Sabe por perfeito. quê? Porque o arroz, o macarrão, carne, se você vai dar para o campeão olímpico, para o diabético, vai ser sempre o mesmo. Vai ser sempre na tabela taco, vai ter a mesma composição. Agora, em que contexto e o que vai acontecer com esse macarrão, com esse arroz, com esse bife, no corpo de cada um, vai ser modulado pelo nível de atividade física, trabalho muscular que essa pessoa realiza. E se o nutricionista ele começar a entender que a percepção subjetiva de esforço e a percepção subjetiva de recuperação são ferramentas que ele pode utilizar, ele vai ter que entender uma outra coisa. Se a gente faz um PSI pro cara da musculação, maromba, ele sempre vai falar assim, nó 9 de PSE. E aí você pergunta pro cara que botou um tênis ali e foi correr 10 km, ele fala, não, nota 5, 6. A forma como eles entendem essa percepção subjetiva de esforço é muito diferente. E o impacto da atividade dos dois é completamente diferente também. Mas aí, acho que é uma coisa que eu estudo há muito tempo, tá? Percepção subjetiva do esforço, é uma das principais linhas de pesquisa que eu desenvolvo. E aí o que a gente precisa entender é que, independente da natureza do exercício, a percepção ela é sempre individualizada. Então, a gente não pode partir para uma linha de raciocínio nesse sentido, de achar que não, que no aeróbio a percepção é menor, na força. Não, não é. Isso depende muito da situação e do contexto que você monta o treino. Então, tem que tomar cuidado com essas generalizações. E a gente usa controle de carga por meio de percepção subjetiva de esforço em diversos esportes. E com um ótimo resultado. Né? Então, assim, isso eu concordo plenamente com o que você está falando. O nutricionista precisa se aproximar mais da preparação física, do treinamento esportivo, etc. E utilizar e dominar essas ferramentas é muito bom. Mas a percepção subjetiva, ela é uma ferramenta muito poderosa, mas ela não é modulada pelo tipo de atividade. Ela é modulada pela intensidade, pela duração, mais até pelo volume. A gente está estudando isso bastante hoje, mas não é pelo modo de exercício. Se você aplicar um treino intenso no aeróbio, o cara vai te falar 9. Se você aplicar um treino intenso na força, o cara vai te falar 9. É uma Né? percepção individual. Individual, não é não dá para você caracterizar pelo tipo de atividade. É pelo esforço que cada pessoa tem. Agora, o que pode acontecer é você mandar o Tácito correr 10 km, o Frank correr 10 km, eu correr 10 km, você correr. E aí cada um de nós falar. O Frank fala 7, ele fala 8, eu falo 9, você fala 10. Mas aí é porque é uma percepção individual. Perfeito. Tá? Nível de aptidão de cada um. Claro, por isso que Perfeito. isso vai modular. Esse Sim. nível de Como aquilo aptidão impacta no é que, organismo. vai, é que vai modular. Porque é o que a gente chama da carga interna, né? Carga externa é o que você faz. E a percepção subjetiva é um marcador da carga interna, porque é como você interpreta. Então, os 10 quilômetros é 10 quilômetros, é a mesma carga externa. Só que 10 quilômetros para ele vai ser uma coisa, 10 quilômetros para ele vai ser uma, 10 para você, 10 para mim vai ser outra. E é isso que é esse que é o poder da percepção, porque ela vai analisar que são 10 quilômetros, mas cada um vai dar um valor, vai dar um score. E por isso que é muito interessante, por exemplo, nesse contexto do overtraining, a gente usar a percepção subjetiva do esforço. Perfeito. Então é uma coisa que o Frank participa disso, mas isso, a ideia de usar a percepção como controle de carga, eu posso até te dizer isso aí sem falsa modéstia, quem trouxe isso aqui para o Brasil fui eu. Se você pegar, tem um artigo nosso em 2010, eu, professor Alexandre Moreira, e professor Fábio Nakamura. A gente apresentou esse conceito da percepção subjetiva do esforço no treinamento, né, que a gente chama PSI da sessão, nesse artigo em 2010. E foi até o Tássio conhece, o Frank conhece, que foi o Aaron australiano, Coates. professor Aaron Coates, que desenvolveu, né? Ele pegou essa ideia do Foster e trouxe de novo à tona e difundiu isso. E eu fui fazer pós-doutoramento com ele. Então, durante o meu pós-doutoramento, a gente trabalhou muito com isso lá e eu acabei trazendo esse conceito e introduzindo isso aqui no Brasil. E tem uma outra escala também interessante, que é a Omniscale, Mas é uma né? adaptação. E tem a que o Edu falou, que também é muito bacana, que é a TQR, que é a escala de recuperação. É Total Quality Recovery. Então,
você tem um indicador da intensidade do treino com a PSE, com a carga do treino, e você tem uma indicação da recuperação com essa escala. Então, quando você cruza essas duas informações, para o treinador, isso é muito valioso. Essa Omniscale foi criada pelo Robert Roberts, né? Eu sou muito amigo dele, né? E eles fizeram várias modificações para populações diferentes. Então, o cara que foi o meu advisor lá na Appalachian, o Alan Ara, ele orientado pelo Robert Roberts, e ele criou a Omniscale para criança. Depois criaram a Omniscale para treinamento de força, a Omniscale para corrida. Eles foram modificando. Porque o que eu vejo de poder dessas escalas subjetivas é porque aí a gente tem porque quando a gente prescreve um treino, o treinador muitas vezes acha, esse treino foi forte, ou foi fraco, mas ele usa a percepção que ele tem daquele treino, A vivência dele, a vivência dele. Só que cada pessoa que recebe aquele treino sente aquele tem um treino de um jeito diferente. É. E o subjetivo ele traz isso. E eu sempre falo, o subjetivo ele é muito importante porque ninguém conhece melhor o corpo do que a própria pessoa. Você pode treinar essa pessoa, mas quem sabe se ela está cansada ou não é ela, não é você. Você tem que perguntar para ela, mas ela que vai te dizer, estou cansado ou não estou. Então eu acho que é aí que é o grande poder do subjetivo, é você individualizar. Todo mundo correu 10 quilômetros, mas você foi 7, ele foi 8, ele foi 9, eu fui 10. E aí cada um Aí envolve o nível de conhecimento do treinador do também, treinador, né? de ajustar isso Aí, aí. por isso que eu falei lá brincando com esses caras que têm a mania agora, não, vai, briga, 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 faz, faz. Pô, mas que imbecil, bicho. Tá falando o cara, daqui a pouco o cara vai andar durante 2 dias, 3 dias. E você vê isso todo dia. Você vê o cara é bom, é o cara que fica ali berrando, né? E a mesma coisa. Vamos, vamos, briga, vamos, vamos. Pô, deixa o cara treinar sossegado, bicho. Hoje uma coisa que está sendo comum é a carga autoselecionada, né? O descanso autoselecionado. Você sabe se são 2, 3 minutos, você que sente, você quer. No contexto da saúde é a melhor forma. Porque assim, essa ideia do treinamento máximo, a falha, ou no aeróbio no HIIT, o que que acontece? Você pega os caras de elite, eles não treinam assim. Você pega campeão mundial, o cara não treina desse jeito. Por que que você acha que o teu cliente que vem aqui buscando saúde 3 vezes por semana era sedentário há 15 anos? Esse cara tem que treinar no máximo todo dia, sendo que o campeão olímpico não treina no máximo. E uma coisa importante é. Você pega o cara, você pega esses caras de endurance, treinamento polarizado, é 70% na zona 1. Zona 1, isso aí. E aí, Não. quanto que ele faz de HIIT? 15%, pô. Aí você fala que tem que fazer HIIT todo dia? Ninguém Ó, faz HIIT todo dia. Uma coisa muito importante, esse negócio de moda. Então, é moda hoje treinar até a falha. É moda hoje fadigar o HIIT, sujeito, você tem que HIIT. sair vomitando. O esporte é diferente. Esporte O é atleta resultado. não chega à falha. Ele não chega à fadiga. É tudo controlado. Então, você vai fazer um treino de potência, você vai fazer lá 6, 7, 10 séries com descanso, e é grande, porque Grande. normalmente é um Tem monte de que- gente fazendo uma coisa. O cara sai do treino, Querendo mais. ele sai cansado, mas passou 40 minutos, ele tá inteiro. Aí você fala assim, pô, mas eu quero mais. Não, é o seu suficiente. E quantos treinos ele vai fazer disso por semana? 2. Tá bom. 2. Acho que uma coisa legal para o nutricionista, outro dia eu estava lendo um artigo, tempo Não, atrás. só para lembrar, você vai falar. São 3 profissionais de educação física altamente reconhecidos, e os 3 fizeram o quê depois de algum tempo? Nutrição. Aliás, nós somos um dos primeiros profissionais da educação física que migramos para a nutrição esportiva. Nós 3. O primeiro a fazer nutrição foi o Frank. Eu comecei, não terminei, ele terminou, depois eu terminei. Mas a gente já trabalhava com isso, né? Ah, mais de Não, eu digo assim, a gente já fazia pesquisa com isso, tanto que o meu orientador é tido como o pai da nutrição esportiva no Brasil, o Zucas, Perfeito. né? Sérgio Zucca. Mas assim, a gente já trabalhava com pesquisa, mas aí a gente começou, não, vamos fazer nutrição. O Frank começou, depois o Saldanha, depois eu não lembro quem se formou primeiro, né? Parei, ele fez, depois eu É. parei, aí você. Eu me formei em 2011. Eu comecei em 2005,
mas também fui me formar isso aí, porque eu já me formei, eu já estava na UFPR. Então, pra vocês verem quando eu falo que eles são meus professores de longa data, é porque quando eu já entrei na nutrição, eu já estava focado, porque eu vim do esporte. E como eu disse, o nutricionista, ele tem que fazer o que o Marcelo está falando. Ele tem que ir para a educação física para ele compreender aquilo ali. Se ele quer trabalhar com nutrição esportiva, ele tem que entender modalidade, ele tem que entender o esporte. Senão, E quem tem o domínio dessa situação, desse mundo, é o profissional de educação com física. certeza. Por isso que eles têm que trabalhar juntos. Exato. Eu não vejo assim uma forma de trabalhar de maneira individualizada. Não tem condição, não tem como. Então, eu estou falando para vocês de profissionais altamente reconhecidos, com um currículo absurdo e que vieram para a nutrição para conseguir estarem habilitados, para atuarem na área também, mas porque eles perceberam que eles pesquisaram durante muito tempo e que a nutrição também poderia ser um outro ramo, um outro trabalho, uma E outra. uma coisa que a gente precisa lembrar, né, é que a nutrição esportiva, ela vem pelas mãos de um bioquímico, Perfeito. que foi o professor Lucas. E ele formou o Lancha Júnior, fez mestrado com ele. Então, o Lancha talvez seja o Educação pioneiro, física. né, da educação física a mexer com nutrição esportiva pelas mãos do Lucas. E vários nutricionistas que se tornaram esportivos por causa do Zucas. Silva Cosolino, né, Silvio Pisolino. foi orientando o Zucas. Então, assim, a gente vem o Zucas formando o Lancha e depois nós, porque a gente é mais ou menos da mesma geração ali. Eu comecei o mestrado mais ou menos junto com o Frank, e acho que depois veio o Saldanha, Depois, Eu e o né? Frank, a gente fez faculdade junto. junto. Eu, A turma, gente se conhece desde a década de 90. A gente entrou na faculdade em 90. 90. A gente se formou em 93. Então, só de amizade aí são 35 anos. Tá, e o mais gozado, que o E o Frank. Tácito a gente conheceu faz o quê? Uns 25 anos já, uns 20 Por mais aí. de 20 anos, porque foi na Eu conheci FMU. ele, acho que Não, tava. antes, Na antes. graduação Não, ele foi Antes, Era branco. ele. Eu era faixa branca quando eu conheci o Tácito. Mas o Frank mais tempo. Porque depois, daqui a pouco ele vai falar eu que é o ensinei, Matusalém, eu que ensinei, nasceu 10 mil anos atrás. eu ensinei ele a Ah, botar rato pra nadar. ó, escuta essa. Fala, Eu conta tava aí, no conta laboratório do aí, Júnior conta fazendo aí. iniciação científica, porta fechada, alguém bateu lá. Aí chega um cara, fortão, bonitão, assim, ô, tudo bem? E o lanche? Aí saiu, não sei, porque eu sou não sei o quê, começou aquele papo. Aí eu falei, entra aí. Aí eu tava lá treinando os ratos, comecei a mostrar pra ele, ele começou a fazer estágio lá, ensinei pra ele. Eu Ele que já, me ensinou a mexer com rato. Que massa. O que você ia falar da nutrição? então, eu acho que o pessoal da nutrição esportiva, no caso do overtraining, saiu um artigo recente aí, falou que muito da literatura de overtraining estava contaminada pela aquela questão da Do deficiência de Red. energia. Perfeito. Exato. Entendeu? Então, isso o nutricionista esportivo tem que estar atento, quer dizer, tem a coisa da carga e tal, mas o nutricionista tem uma coisa que ele precisa ajudar muito, qual que é? Ter certeza que o cara está comendo a quantidade de energia necessária. E a maioria não tá. Não come, entendeu? O corredor Maioria quer não ficar tá. mais leve, aí não come. Não come. Principalmente o endurance. Lutador quer perder peso. E aí Não você não, come. aí você não sabe se é a carga de trabalho ou... Você é uma deficiência nutricional. Perfeito. Entendeu? Então, Mais um motivo pra gente falar que não tem como, não Não tem existe como separar. E uma coisa que é importante é que todo mundo fala assim: e se eu suplementar com isso? E se eu fizer É. com aquilo? Porque todo mundo acha que a suplementação vai Vai melhorar o salvar. desempenho. Mas se não tiver comendo, não É. comer. E o negócio é o contrário. Se você não estiver comendo, o teu desempenho cai. Então eu sempre falo e não isso tem em aula. suplemento que vai consertar. É, E assim, a recorrência por falar que tal suplemento pode. Teve uma vez que eu acho que a gente estava fazendo a preparação de um atleta para a Race Across América, Pô, violento, hein? né? O A- Frank trabalhou com o Ará. não, eu 98. citei isso aí. O Niman pegou um cara para. O Frank Aí, trabalhou aí com o durante a do Ará. preparação falaram assim: ah, mas o gasto de energia, a quantidade de carboidrato que vai suplementar, ou então que vai ingerir, não vai ser o suficiente para o débito de energia. Eu falei assim, ué, a prova que você está indo também tá de brincadeira. Você quer comer mais do que você está E gastando? Não tem como. a Tour de Né? França é Eu pior. falei assim, ah, não, vamos colocar um TCM. Eu falei assim, cara, tem um pesquisador, depois você lê lá, Marcelo Saldanha, Só ó, não, em só não 2010 faz você qualquer publicou? coisa, menos da deficiência. Foi em 2010 que você publicou o Foi, artigo? 2010. Eu falei assim, cara, ele já publicou, já tem um tempo já que ele publicou sobre TCM, se eu fosse o senhor, eu não colocava. E aí ele falou assim, ah, tem outras equipes, eu falei assim, observa as outras equipes. E aí teve a Race Across West, porque quem vai individual, ele tem que, teoricamente, passar por um crivo ali, que ele dá conta de fazer a prova, né? Tem uma A Race qualifying, Across West era contra o relógio, 24 horas. E aí eles foram numa prova onde o corredor
foi lá e colocou, vou pingar o TCM. Puta! O cara teve que parar pra ir no banheiro pra fazer o 2. Porra, Aí ele perdeu pior 23 coisa que- minutos. E ele chegou em Nossa. terceiro. Imagina se ele tivesse usado um carbo. Ele chegaram em ele primeiro. chegou 22 minutos atrás do primeiro. Se ele não tivesse parado pra ir ao banheiro Ele por tinha conta do uso do TCM, ele tinha ganho a prova. Porra, cara, que loucura. Aí eu fui, Imagina, mandei o paper do Nossa. Saldanha por ele. imagina um sujeito desnutrido que tem uma deficiência nutricional de niacina e riboflavina. O desempenho dele. Sim. Agora os caras vão, não, mas então vamos suplementar com NAD. Suplementa com NAD. Não acontece NAD. Quando eu fui, foi o Ricardo Arap e foi aquele Alexandre Ribeiro. Alexandre Ribeiro. Cara, Esse Alexandre Ribeiro, é cara, você vê animal. os Era o testes cara do que cara. teve o maior teste a É. tempo do Ironman, né? Porra, Ó, é outra coisa. Sabe o que o cara comia? Ultra Endurance, cara. Hambúrguer, ovo. Meu, não tem essa de suplemento. A gente ganhou a gente ganhou uma van de suplemento. Primeiro dia os caras começaram a tomar diarreia. Aí os caras pedalavam animal e comia comida, cara, no meio da prova, coisa de louco. Pizza, miojo. Porque não é uma coisa normal. Você Não. pedala 7, 8 dias, você entra a refeição esportiva com comida normal, vira uma bagunça. Não tem como ser É uma- limpo, né? É um laboratório incrível. Aquele Ó, déficit de energia ali, se você for na tem. comida limpa, não tem quem Você aguenta. não viu a Big Mac, mano. Não, Pegar o Big Mac Alex- comia em 2 o mordidas. Alexandre Big Mac. Ribeiro falou: se você não comprar, eu lembro disso, eu tava dirigindo, tava atrás dele, ele falou: se você não parar no McDonald's e não comprar um hambúrguer, eu desisto da prova. No segundo dia. Ué, você não viu eu a gostei. declaração do Michael Phelps? Que o negócio dele era hambúrguer e pizza. E os nadadores Tem começaram aquele a comer hambúrguer e médico de pizza. jiu-jitsu, como é que é o nome dele lá? O Mike não se mexe. Não se mexe. Come. Pô, só pizza, o cara só come Não, pizza. e é assim, né? 7 mil calorias. Mas agora ele tá. Ele Mas deu um. mas é Ele deu um. definido, né? Mas ele mas é, agora mas ele é deu um up, sequinho, né? mas é sequinho. 7 mil calorias. Mas sabia que ele treina umas 8 horas por dia, todo dia. É. Ele é irmã dele. Mas ele é coisa, ele é Ele é meio. autista, né? pra cima, É, que nem os irmãos Miau. Não, acho que ele é pior. Esse cara de xarope, ele é pior. xaropita, é muito engraçado. Não, desse atleta nosso, ele foi fazer um desafio de 24 horas. Eu parei o carro com ele e falei assim, você quer comer alguma coisa diferente? Porque ele tava indo só no suplemento. Mas ele é acostumado a fazer só as 24 horas com suplemento. Eu não sei. Sério, Deus do céu. Eu virei e falei assim, você quer pedir alguma coisa? Ele falou assim, pede pizza de calabresa com borda de chocolate. Eu Pô, falei, boa pedida, hein? eu falei, Gostei dessa aí. borda de chocolate? Ele falou assim, você não reclamou da pizza, eu vou pedir a borda. Eu falei, beleza, e comeu numa boa. Uma coisa que o, Foi o dia que o melhor pedalou foi esse dia. o nutricionista tem que estudar. Eu tava vendo uns textos assim, por exemplo, no Tour de France, o cara consegue manter 7 dias, tipo, sei lá, e 7 vezes acima do metabolismo basal. Uma outra prova, 4 vezes. Nem sei. Quanto mais aumenta a prova, mais ele fica abaixo, fica assim, o máximo o cara consegue sustentar muitos dias é 2,5 vezes o basal. Só que o Tour de France é 21 dias, né? Então, 21 entendeu? dias. Assim, provas muito São longas. 25 com 2 de descanso, né? Tem uma, Não, são de É. 21 dias de pedal, né? tem uma teoria que você tem um total de energia que você consegue gastar. Então, por exemplo, você começa a gastar muito com exercício, você poupa nas outras. Entendeu? Então tem muito estudo mostrando isso aí. Então, a gente tá falando de overtraining. Provavelmente o que vai acontecer com esses caras, se a gente começar a olhar a nutrição, você vai ver que nos outros horários do dia ele fica menos ativo. Entendeu? Então você não consegue fazer, por exemplo, assim, vou gastar. Você não consegue. Então os caras mostram, por exemplo, como que o exercício ajuda o cara que tá gordinho. O cara, porque, quer ver uma maluquice? Você pega cara que é sedentário, Nova York, e pega um atleta. A energia que eles gastam por dia é a mesma. As 24 horas, sabia? Você fala em repouso. Total, 24 horas. A diferença é que o cara que treina tem um componente maior do gasto, mas como é massa e tal, se eles tiverem a mesma massa, o mesmo peso, eles gastam a mesma coisa. Só muda os componentes. Então, provavelmente, aquele cara, Entendi. entendeu a ideia? Entendi. Não, Provavelmente, mas isso, por exemplo, um sendo sedentário e outro treinando, mesma coisa. também? Também. Você pega a população. Eu vou mandar um artigo muito legal. O cara fez um artigo, saiu até no Nova York, desmistificando o aborígene da Austrália. Porque os caras, o aborígene gasta muito pra cansar. Só que, quando você vê o gasto total, é igual de um cara da cidade. Só que o componente é diferente. No resto do dia, o corpo dele compensa. Caramba, mas Muito mesmo que você pegar um cara que tá, sei lá, gastando O cara chama Pedro. 3, vou mandar 4 os mil artigos. calorias num treino, o outro. Então, aí, talvez, assim, quando você tá proposto pra isso, você começa a compensar ao longo de vários dias. Ah, entendi. Entendeu? Então, num O dia. organismo entendi. compensa. Então Num aí, dia você aí não não vê. não é do dia, No não é o dia. diário, é Não, o no semanal, dia. por exemplo. Ah. Aí você pega no semanal, os dois estão iguais. Isso. Então, o cara fez faz isso. Não é Isso- agudo, né? É mais Isso crônico. faz O sentido. cara fez Isso aí experimento faz assim, sentido mesmo. corrida. Então, Interessante. quando você vê o gasto da corrida, tchau, Entendi.
pesa num dia, mas em longo prazo, Mas tem pesquisa já mostrando isso, por exemplo, que vai casar com essa ideia. O cara é obeso, sobrepeso, e aí ele entra num programa de exercício, de alimentação, e aí o que que acontece? Ele tá gastando mais com treino que ele não fazia, só que a atividade física da vida diária ele diminui. Então bate com essa ideia aí. entendeu? Os caras estão achando que tem uma cota que você gasta energia por dia, que você consegue manter. E Então, o cara ele compensa nas outras coisas. nessas provas, então o cara fala que para cada esforço intenso tem que compensar com. Mais tempo parado. Então o nutricionista tem que Legal ficar isso aí, esperto disso aí, hein? entendeu? Interessante isso aí. O nutricionista tem que ficar esperto e falar assim, ó, E seu faz cliente sentido. está fazendo atividade, está fazendo dieta, mas como é que você está no resto do dia? Com a alimentação, com a movimentação, os caras não percebem, inconscientemente ficando mais. Qual que é o Isso aí perigo? é muito Vou te interessante, mandar um cara. artigo, é muito legal esse artigo. Qual que é o perigo, por exemplo, do nutricionista ele vê lá um artigo de periodização nutricional para atletas do Asker, por exemplo, e vê lá que existe uma estratégia de treinar com baixo carboidrato, treinar com baixa quantidade de sono, treinar com baixa quantidade de Cara, água, e ele tentar reproduzir isso pro nosso cara, pangaré do dia a dia. assim, eu tive num outro projeto educacional que eu trabalho, me pediram para convidar um pesquisador para dar uma aula magna no curso. E aí eu falei, eu vou chamar a Louise Burke. Mulher do John Hawley. Chamei a Louise Burke para dar aula. E aí foi muito legal, porque ela deu a aula, ela veio falar justamente em periodização de carboidrato, né, essas manipulações que ela desenvolve muito isso aí. E aí, no final, a gente bateu um papo, fez uma conversa com os estudantes e tal. E aí, uma coisa que ela falou que eu acho que é muito marcante nesse cenário é entender o seguinte: a gente faz essas manipulações lá no laboratório para a gente estudar o efeito disso no metabolismo. Isso é uma coisa, do esporte é outra. Então, assim, a gente faz isso para ver, você tá queimando mais gordura, mas não tem medalha na Olimpíada para quem queima mais gordura. Sensacional. Sensacional. Tem alguma prova lá, ó, medalha de ouro pro cara que queimou mais gordura? Não tem. É para quem chega primeiro, cara. E aí o problema, e o que ela coloca muito legal na série de estudos, mais de 10 estudos dela nesse sentido, é o seguinte: quando você manipula o carboidrato e o cara começa a queimar mais gordura, ótimo. Só que o que acontece? Nessa hora ele perde a capacidade de queimar carboidrato. E aí, naquele estudo que ela faz no último dia, ela faz uma low carb, e no último dia ela faz um load de carbo. Pensando, poxa, eu treinei o cara a queimar gordura, no último dia eu dou um load de carbo, encho o tanque de carbo, eu tenho o melhor dos mundos, porque eu tenho um cara que está treinado em queimar gordura, só que com carbo alto. Vai economizar o carbo mais tempo. Só que aí o que acontece? Nessa hora que ela faz isso, o cara ficou 7 dias sem carbo, ela dá carbo no último dia. O cara vai para a prova e ele não consegue queimar esse carbo, porque ele ficou destreinado em queimar carbo. Só que o que faz o cara ganhar é a alta intensidade. Perfeito. E só que a alta intensidade passa pelo Destreinada, porque ele otimizou a oxidação de gordura. a gordura, só que a gordura Metabolismo diferente. a gordura não ganha a prova. Perfeito. Então é aí que ela mostra esse trabalho, é sensacional, porque ela fez esse trabalho com marcha atlética na prévia do Campeonato Mundial na Nova Zelândia. E ela fez um camp com os caras e fez um estudo onde tinha um campeão mundial de marcha atlética, tinha todos os caras de elite. Perdeu a eficiência metabólica, né? E aí, Ela perdeu a fala, eficiência ela fala. metabólica. Aí o cara aumenta o consumo de oxigênio. Por quê? Porque para queimar mais gordura, você precisa consumir mais oxigênio. Então você fica com economia de movimento Gasta mais piorada. por litro. Sempre vai ter o gasta mais ônus e por o litro. bônus. Então os caras. Porque assim. Isso é extremamente Cara, importante o que você falou, porque às vezes a estratégia aguda, nós estamos falando aqui é de uma coisa. manipulação de uma semana, Isso. né? Então, se o nutricionista ele não tem noção do impacto que ele pode causar com a estratégia nutricional, às vezes ele fala assim, cara, mas ele estava indo tão bem, não sei o que aconteceu. E aí também tem um outro estudo dela nesse sentido, que ela faz um grupo high carb, um Eu grupo sei qual é o estudo. periodizado, Eu sei um qual é o grupo estudo. high fat. Acho que Perfeito. 21 semanas, se não me engano. Periodizado e o high carb, coisa, né? High carb alto o tempo carbo, inteiro, velho. cara. Para com esse negócio de, não, periodizar carbo. Não adianta essa porra. Hein? Você vai periodizar o carbo, vai se organizar, fazer uma logística. E ela me falou uma coisa. Naturalmente, a gente já tem o efeito da periodização de carboidrato. Sabe por quê? Porque o cara treina de manhã. Quando ele vai treinar à tarde, ele não repôs o glicogênio. Então, essa sessão da tarde, ele já está trabalhando com déficit déficit. de carboidrato. Então, já está
O treino já gera essa periodização. Você não precisa se preocupar com isso na nutrição. Manipular. E Perfeito. aí, quando ela mostra esse estudo periodizado, high carb e low carb, o periodizado e o high carb estão iguais, cara. Então, será que vale a pena Acaba investir sendo nisso? irrelevante o negócio. Carbo alto, É. É o carbo que a, não enche é o o que a saco. gente sempre fez, né, o tempo todo. Carbo não enche o saco. Aí os caras vão falar, não, mas. Desde a década É, de é. 60 a gente faz isso. Por que a gente quer mudar Aí os agora? caras falam, não, mas come carbo e engorda. Não pode comer carbo e engorda. Acho que o nutricionista tem que entender o seguinte: o corpo humano se adapta a vários tipos de dieta, um monte de tipo diferente. Porém, alguns tipos de dieta são melhores para alguns contextos, entendeu? E para algumas pessoas, Algumas as pessoas, pessoas vão se E é um adaptar melhor. contexto cultural, Entendeu? né? Isso, o pessoal, a dieta Se você fizer mediterrânea, uma o dieta japonês. de gordura, o corpo adapta. De proteína, ele adapta. De carbo, ele adapta. Mas não quer dizer que Que isso é o melhor. é o melhor É o melhor. para determinados contextos. Entendeu? Eu tenho lá um atleta, o cara só come proteína, beleza. Ele vai adaptar, mas vai ganhar. É isso que eu quero dizer. Se ganhar, também tá bom. Tá bom. Se ele conseguir ganhar, eu tô feliz. O importante é ganhar. Esporte, no final do dia, é quem Quem ganha. ganha? Não tivemos de 515 quilômetros lá que não usou carboidrato? Tá, Chegou. mas aí, essa aí Ó, também, ó, ó. essa aí deixa pra mim, que eu vou falar dessa aí. Essa aí é importante a gente Deixa pra falar. mim. É, sabe por quê, Edu? Porque assim, você pega o pace desse cara, E aí? ele ganhou a prova. Perfeito. Mas se você pegar esse pace desse cara e jogar para um Ironman, É, ele nem sai na foto, cara. Perfeito. é isso aí. Exato. Essa é a diferença. Ele ganhou aquela prova? Ganhou. Porque como é que é aquela prova? Não é profissional, é num outro ritmo. Então, naquele ritmo, ele queimando gordura, ele vai Ele bem. aguenta. Ele aguenta. Agora, se ele quiser ir É o que você reproduzir. falou, qual percentual na zona 1? Não é. Eu já peguei o tempo de prova dele se ele for fazer o pace dessa prova no Ironman, ele vai para cima de 13 horas. É. E o cara que ganhou no Ironman vai fazer em 8. Então ele não vai nem sair na foto. Perfeito. É outro Então, contexto. Né? é outra prova, é outro contexto, é uma prova de amador. Você vai ver, tem 5 caras correndo na categoria dele. Então, quando ele fala, ele ganhou na categoria, tinha ele mais 5. Eu não tô tirando o mérito. Eu não conseguiria Eu não fazer, fiz essa nenhum de nós Sim, aqui sim. termina. E ele foi lá e terminou e ganhou. Mas não é porque ele tá comendo essa dieta que ele tá tendo esse É. resultado. É igual quando saiu a minissérie do Gladiadores lá. Mesma coisa. Então, assim, esse cara aí chove de direct lá no meu direct lá. Ô, Saldanha, você fala que não, mas o cara aqui. Eu falo, amigão, uma coisa é uma coisa. A prova que ele tá fazendo é uma coisa. Não tô tirando mérito. Excelente, bacana. Mas se você pegar esse pace dele e jogar num Ironman, Não dá. não dá. Não dá. É 2 vezes o tempo. O pessoal não entende que o carbo é o que o Saldanha falou. É pra rapidez, cara. É pro A Sim, velocidade, o pace Eficiência. é o carbo. É o pô. carbo, Não não tem. tem. Será que o cara do chinelo comeu carbo? Quem? O do O chinelo, cara comeu, comeu de comeu de É. Havaiana. Pô, esses caras aí, pô. Tava dormindo. Tá? Acordou na praça, Acordou tá com a buzina. só dormiu na praça e acordou e saiu correndo. Acho que ele nem queria correr, ele acordou com a buzina e assustou. E Acho que ele tava dormindo, tanto carbo que ele Não, comeu. mas ali Botou ali Havaiana. foi carbo, ali foi álcool. Ah, é Foi carbo um álcool, também. foi carbo. Mas tinha carbo, pô. Tinha cevada ali. né? Não, ali é completamente contrário a tudo que a gente fala, porque se ele tava de fato embriagado, E tava E- e a- e a com pe- cara de bêbado. pelo menos a cara tava. Então, peraí, se ele tava embriagado, a gente já tem teoricamente, não era pra ter eficiência ali de metabolismo de Cara, tinha, carboidrato, não, tinha um cara em Santos, chamava Durval Sete Cabeças, o apelido do cara. Nossa. Esse cara era maratonista, tinha uma joanete, bicho, se tu olhasse, falava, que é isso? Parece um cara torto, parecia um... Esse cara corria maratona, ele parava no boteco, pedia uma cerveja, tomava a cerveja e continuava correndo. Bom. Aí daqui a pouco ele parava no outro boteco, pedia outra cerveja. É isso aí, a prova lá. Hidratação, Nos bares. E completava a Mas prova, não tem cara. agora um negócio que tá na moda disso aí, que o pessoal sai bebendo e sai correndo. Circuito dos Mas lá bares. no Rio, não é? No Rio? Circuito da Ribeirão teve isso também. Ah, teve, que o cara sai correndo, aí para no bar, toma um negócio. Aí corre mais um tomar pouco. cerveja pra continuar. Eu falei, cara, mas quer matar o cara, guri. E Ribeirão que é quente? No- Imagina, Ô, turma, uma gelada ali. Essa conversa aqui, ela continua daqui a pouco. no A hotel, famosa mas eu preciso conversa de encerrar, que eu botequim. preciso também liberar o Liberar o estúdio aqui, né? É, Porque nós temos que ir lá pra resenha do resenha hotel. do hotel. E se vocês perceberem, o evento já fechou. Nós fechamos o evento hoje? Fechamos. Ah, Então, Estamos fechando aqui, tudo já. isso aqui é o old school. E vocês percebem o seguinte, que o brilho que eles ainda têm nos olhos para falar sobre os temas, né, tanto da educação física quanto da nutrição. Eu espero que eu trouxe outros dinossauros aqui, né? Outras vezes. Eu espero que ter pessoas
tão referências, tão influentes na nossa área, que ainda tem o brilho para falar sobre o artigo, para falar sobre estratégia, para falar sobre nutrição e atividade física, que isso motive também você, para que você esteja aqui ano que vem no Fitness Brasil Expo 2026. Nenhum dos profissionais que aqui estiveram desconectaram em algum momento sobre assuntos, sobre o evento, sobre a energia de estar aqui e ter 4 profissionais, só o Charles que não está aqui, com um nível tão elevado, com tanto tempo de pesquisa e ainda com vontade de atuar, com vontade de mostrar para vocês o que eles descobriram, o que eles vivenciaram através das experiências, cara, é só estando aqui para conseguir entender o impacto disso e como isso muda. Então vou falar aqui também pro Saldanha. Aperta o botão aí. Junta aqui. E o vídeo? Sai vídeo? Fazer um vídeo? É a única turma que para o podcast. Paremos o podcast aqui ao vivo, hein? Ao vivo. Dá um recado, Edu. Dá um recado aí você. Turma, esse é o Old School. Essa foi a melhor mesa do FitBRcast de hoje e com muito conteúdo. Se você está querendo saber mais sobre nutrição e atividade física, não perca em breve o nosso episódio no canal do YouTube do Fitness Brasil. Fitness Brasil! Obrigado. Voltando para cá para encerrar agora. Então, para você que quer buscar mais conhecimento, que quer saber mais sobre assuntos na área da saúde e quer se tornar referência como esses caras que estão aqui, seu lugar é aqui, no Fitness Brasil Expo. Saldanha, deixa um recado para a galera. Oh, desculpa. A gente Bacurau. tá velho, mas ainda tem um brilho aí. Venha. É isso aí. Tasso, deixa um recado para quem está Eu não sei assistindo a se ele gente. tá com brilho ainda. Ele tá Não de óculos, mas tá ainda. Ah, Deixa um recado para quem está assistindo a gente. Rapaziada, venham. Apenas. Recado? É old school na veia. É isso aí, pessoal. FitBRcast, grande abraço.